Boa noite, pessoal. Então, vamos aqui continuar o nosso estudo. Hoje vamos falar do capítulo 14, honrai o vosso pai, né, e a vossa mãe. Então, é um tema, é um capítulo curto, mas, ao mesmo tempo, é um capítulo extremamente profundo. Vai trazer, assim, algumas análises que vai fazer a gente refletir, pelo menos acredito eu, durante um bom tempo. Então, sem mais, para quem está chegando pela primeira vez, a gente sempre começa com a questão da metodologia da, das passagens da Bíblia. E aqui, né, em Marcos 10, capítulo 19, Lucas, oi, Flávia, Lucas, capítulo 18, versículo 20, Mateus 19, versículo 18 e 19. Então, é, sabeis os mandamentos, né? Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, mas a ideia aqui é honrai vosso pai e vossa mãe. Depois aqui em Êxodo, né? Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longos tempos na terra. Por que eu grifei aqui longos tempos na terra? Justamente porque a gente sabe que a Terra está nesse processo de transição, né, planetária, e só as pessoas que não têm mais o que provar, né, ou desculpa, que não tem mais o que espiar, só vão ser provas, ou seja, tem um certo grau de evolução, é que vai poder permanecer na Terra. Então, um dos princípios é que a gente honre vosso pai e vossa mãe, né? Que a gente honre nossos pais. E aqui a gente vai discorrer sobre esse tema, mas também tem um subtema aqui que é da questão das famílias, do laço de sangue e do laço espiritual, que, sinceramente, a primeira vez que eu li o Evangelho foi uma das coisas que mais me marcaram, foi entender essa diferença, porque essa diferença faz com que a gente consiga compreender vários problemas que a gente tem na família. Vários tem explicação aqui no Evangelho a partir deste capítulo. Foi um dos capítulos que mais me marcou da primeira vez que eu tive contato com o Evangelho. E a gente vai, né, aqui avançando, vamos já entrar no texto. E aqui, né, o mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, é o resultado da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Lógico, né? Aqui a gente vai muito da ideia da piedade, da piedade filial. Ou seja, o que seria, no caso, honrar o pai e a mãe? Seria não apenas respeitá-lo, mas assisti-los também em todas as necessidades. O amor ao próximo, em primeiro lugar. Porque, assim, quando a gente fala amor ao próximo, a gente está estendendo a todos os nossos irmãos, né? A toda a humanidade. Mas como é que eu posso amar o próximo se eu não amo nem meu pai nem minha mãe? Então, aqui vem mais ou menos essa reflexão. Para algumas pessoas, isso é fácil, é até de fácil entendimento, o amor aos pais, porque eles são da mesma família espiritual. Já outros não são da mesma família espiritual. E aí é que está o X da questão. Mas calma lá, a gente vai poder discutir isso melhor, mais para frente. Aqui, né, continuando, sobretudo, para os pais sem recursos, isso demonstra a verdadeira piedade, ou seja, independente do pai ter dinheiro ou não, quando o pai não tem, é a demonstração de amor maior ainda. Aí, obedecem a esses mandamentos que julgam fazer grande coisa, porque dão a seu pai estritamente o necessário para não morrer de fome. Então chega assim, pega o pai e joga lá no fundo. Ah, fica aqui comigo, mas fica lá, não dá atenção.
Então, seria isso seria honrar o pai e a mãe? Não, não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário, mas também, sempre que puderem, o máximo de bem possível a fazer. E para o evangelho, isso não é apenas uma obrigação simples, não. Isso é uma dívida sagrada. É uma dívida sagrada. Os nossos pais, independente do que a gente vê muito isso no em constelação, né? Em constelação sistêmica. A gente sai um pouco daqui desse tema, mas o honrar o pai e a mãe, porque o mínimo a gente está aqui por causa deles, porque eles nos deram a vida ali, aquele princípio, naquela parte. Aí ele continua aqui, né? Ai do ingrato que será punido com ingratidão. Aqui é a lei do retorno, independente. A máxima aqui, né? A cereja do bolo, digamos assim, é que independente do, do que os pais fizeram conosco, do comportamento que ele vai ter conosco, a gente sabe que para com Deus nada fica impune, nada passa despercebido. Então, não somos nós que temos que fazer a justiça. A justiça sempre é divina e a lei do retorno ele vai acontecer. Então, toda vez que a gente é ingrato, pode não ser nessa encarnação, pode ser em outra encarnação, mas nada fica sem pagamento. A gente pode relembrar inúmeras passagens de Jesus. Não sairás daqui até que se pague o último centil. Ou seja, você não vai sair da terra, você não vai galgar planos superiores enquanto você não tiver pago tudo. E a ingratidão, ela vai ser paga de alguma forma. Então, algumas vezes já nessa existência, né? Como eu falei, mas se não for nessa, com certeza vai ser em outra. Eu coloco aqui a lei de causa e efeito. Alguns pais, é certo, né, que um pouco do que a gente falou também, não cumprem com suas obrigações filiais, né, suas obrigações como pais, mas não compete a nós fazer justiça. Essa justiça sempre vai ser de Deus. A gente pode até abrir um guarda-chuva maior em relação a esse tema, também fazendo conexões com estudos que a gente já fez no passado. A nós, o dever de ser cada dia melhor, ao outro, que ele seja do jeito que ele quiser ser. Porque a gente tem que fazer sempre o bem. Se a gente é pago com ingratidão pelos homens, feliz de nós. A gente não consegue entender isso. Por quê? Porque se a gente fez o bem de coração, se os homens não reconheceram, Deus vai reconhecer. Quantas vezes os espíritos falam que aqueles irmãos que foram pagos com ingratidão, os outros que foram ingratos, suplicavam piedade no plano espiritual. E essa pessoa que era bem rebaixada no plano da terra, era hiper elevada no plano espiritual. Eu acho que essas pessoas, elas esquecem, literalmente, que um dia elas vão morrer. Que ninguém, até hoje, conseguiu isso. Todos nós vamos desencarnar. E a gente só leva todo o bem que a gente fez. Eu acho que, às vezes, falta um pouco de raciocínio para as pessoas, assim. Esse mundo está tão acelerado que, sinceramente, às vezes a gente não para pensar sobre esses aspectos e acaba dando valor ao ego, ao orgulho, a coisas que, sinceramente, só nos afasta de Deus. Só nos afasta. E o que a gente quer é se aproximar de Deus. A gente vem para a Terra, vem aqui para essa prisão, para se aproximar de Deus, e a gente usa essa prisão para se afastar de Deus. É meio que a conta não fecha. A gente precisa ter esse entendimento de que a conta não fecha. E aí a gente vai avançando. Outra passagem da Bíblia, aqui de Marcos e Mateus, né? Marcos capítulo 3, 20, 21, 31 e Mateus 12, 46 a 50. A ideia aqui é entender que Jesus não perdia nenhuma chance de dar
um ensino. E em algumas passagens da Bíblia mostra que também os irmãos de Jesus não eram muito próximos dele. Então, quando ele chega num ambiente que está lotado, e aí os discípulos, algumas pessoas chegam ali para Jesus e falam: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá do lado de fora e estão chamando você. Jesus não faltou com a caridade com a mãe e com os irmãos. Ele aproveitou aquele momento para ver que a multidão que estava ali, que queria ouvir a palavra dele, que estava próximo dele, e nos explicou essa questão da família espiritual e da família de sangue. E aí, quem é a minha verdadeira família, gente? Quem é a nossa verdadeira família? Isso aqui, a primeira vez que eu li o Evangelho, foi algo assim que mexeu comigo. São as pessoas que convergem de pensamento conosco, que estão na mesma linha de pensamento conosco, que está indo na mesma direção. Sem dúvida, esses espíritos afins, eles se encontram no plano espiritual. Eles se encontram, isso é inevitável, porque eles fazem parte da mesma família. E aqueles outros, às vezes a gente tem um parente, né, um irmão, uma coisa que a gente odeia, não quer nem ver perto, quer distância total. Quando desencarnar, vocês nem vão mais se ver. Nem mais vão se ver, nem... Enfim, bora para frente aqui. Isso é uma das explicações, inclusive pai e mãe. Às vezes, uma mãe tem um filho que não tem nada a ver com ele, do ponto de vista de identidade, de pensamento, de convergência de ideias. Eles são divergentes, eles não ali, naquele momento, não são da mesma família espiritual. Isso não quer dizer que no futuro não venha a ser, porque, em verdade, todos nós seremos da mesma família, porque todos nós convergimos para a luz. Mas, enquanto isso não acontece, existem sim os grupos familiares e a gente se reconhece na Terra. A gente se reconhece. Eu reconheço algumas pessoas que são da minha família espiritual. Às vezes eu não falo, mas eu reconheço. Cada um tem uma mediunidade, né? Talvez a minha mediunidade, uma delas seja essa. Eu bato o olho e vejo, não, essa pessoa é da minha família espiritual. A gente vai se encontrar por aí, isso é um fato. Então, vamos para frente, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, vamos lá. Singulares, né, espantosas seriam essas palavras de Jesus. Jesus não foi benevolente com seus pais, com sua mãe, com seus irmãos? Lógico que não. Basicamente, o que a gente falou aqui, Jesus quis mostrar quem é meu pai, quem é minha mãe, senão aqueles que fazem, quem são meus irmãos, né, senão aqueles que fazem a vontade do meu pai. Ou seja, que não, senão aqueles que convergem de pensamento comigo. Então, se você quer ser da família de Jesus, você tem que seguir o exemplo de Jesus, porque aí você vai estar em convergência de pensamento, você vai estar em sintonia com Jesus. E a probabilidade de você se aproximar da família dos espíritos de luz é muito maior. Gente, as pessoas podem criticar o espiritismo de múltiplas coisas, mas jamais pode ser criticado por falta de lógica. Faz todo sentido isso que eu tô... Você pode dizer, não, pô, não concordo, pô, tudo bem, tranquilo, mas você não pode dizer, isso não tem sentido, isso não tem lógica. A gente pode pegar até a parábola do bom samaritano, né? Tem muitas pessoas que acham, né, que têm conhecimento, que estão próximo de Jesus, mas, na verdade, quem estava próximo de Jesus era o samaritano, que era considerado até meio que um herege, uma pessoa que não era ali da seita, né, da religião dos judeus, propriamente dito. Então, mas aquela pessoa tinha atitudes que eram convergentes com a caridade. Então, ele estava muito mais próximo da família de Jesus do que o sacerdote e do que o levita, que passaram e esqueceram lá a pessoa jogada na estrada. Então, é isso que a gente tem que estar sempre em mente. Então, voltando, né, para cá, saber bem essa diferença.
E, inclusive, é um dos desafios, né, de ser pai e de ser mãe. Você ter um filho que reencarna contigo e geralmente é uma pessoa que tem uma desavença com você. E aí você tem aquele conflito, aquela questão. Gente, isso é um desafio gigante, gigante. Então, vamos lá. Uma outra perspectiva que é importante que a gente fale. Os laços, né, espirituais, eles não são criados pelo sangue, né? Não é o sangue. Isso aqui a gente já falou, porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, aquele espírito ali já tem toda uma trajetória, já tem toda uma história, já tem toda uma questão, e muitas vezes não tem nada a ver com aquela família de sangue que ele reencarnou. Mas vem também a lógica. Por que que Deus faz isso? Por que que Jesus permite isso? Bota logo todo mundo igual para ficar juntinho, porque converge de pensamento. Não, é o oposto. Ó, gente, vou falar uma coisa, isso é uma prova difícil, que é necessário parar para refletir. Por quê? É muito mais fácil para mim só, só ficar próximo das pessoas que convergem de pensamento comigo. É muito mais simples. É muito mais simples, porque vocês estão na mesma todos nós estamos na mesma convergência de ideia. Só que isso você deixa de eh, você deixa de aprender lições fabulosas. Porque quando você pega uma pessoa que tem um certo conhecimento e junta com uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, se você consegue botar conhecimento na cabeça daquela pessoa e aquela pessoa sobe, os dois ganharam. E lembra daquela ideia que eu falei das cestas de 3? Aí você está fazendo uma cesta de 5, de 7, de 8. Então, isso é uma prova. Deus colocar, tudo bem, né? Você tem conhecimento, né? Você sabe das coisas, né? Então tá bom, eu vou botar um bocado de gente que não sabe nada do seu lado. E aí eu quero ver a sua capacidade de transmutar. Eu quero ver a sua capacidade de mudar. Ah, meu amigo, é difícil. É difícil. É uma prova dura. É uma prova dura isso aí. Dura, 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 dura. Mas se você consegue, você ganha. E você tem que entender uma coisa. A gente está aqui na Terra, quanto mais provas, quanto mais provas difíceis, mais pontos a gente ganha. E a gente quer isso. A gente quer isso. Agora, no plano espiritual, não é assim. No plano espiritual, os espíritos simpáticos, eles convergem e trabalham em bloco. E trabalham em bloco. E por isso eles ganham, entre aspas, menos pontos. A vantagem da Terra é justamente você ter a possibilidade de ganhar mais pontos. Então, isso é uma questão que eu reflito muito sobre ela. Muito. Muito mesmo. De que a gente tem que ir, igual o estudo passado, a gente tem que ir de encontro a essas pessoas. No estudo passado, a gente não falou que tem que ir de encontro aos casos infortuitos, aquelas pessoas que estão ali no silêncio. Quantas pessoas próximas de nós estão sofrendo tanto, mas sofrem caladas, e a gente não está percebendo que aquela pessoa está sofrendo. Então a gente tem que ir para cima, tem que perguntar, tem que chegar, como é que você está se sentindo? Talvez a pessoa não se abra, mas você tem que trabalhar, isso a gente vê muito na escutativa, na administração. A gente tem que prestar atenção nas pessoas. Tem que prestar atenção, tem que, olha, ali talvez tenha algum problema. Olha, bora para cima, bora para. Então, assim, se você vai com as pessoas que geralmente estão iguais a você, no mesmo nível que você perde essa chance. Foi um pouco do que eu gosto muito dessa passagem, foi um pouco do que Divaldo com Chico. Divaldo chega para Chico e fala: Chico, eu quero ficar com você, eu quero trabalhar com você. Mas aí Chico chegou e falou: Divaldo, dois postes não podem ficar juntos.
eles iluminam menos. Então, é necessário que nós dois trabalhemos, a gente faça o nosso trabalho separado, porque assim a gente consegue atingir mais pessoas. Mas você não acha que Divaldo e Chico convergem na mesma família, na mesma linha? Convergem, convergem. A nível de caridade, não estou querendo criar uma hierarquia, mas a nível de caridade eles convergem. Então, eles optaram por trabalharem de forma optaram não, né? Chico meio que impôs. Então, eles trabalharam de forma separada e eles atingiram mais pessoas dessa forma. Então, assim, a ideia aqui foi uma das reflexões maiores que eu fiz desde a primeira vez, é essa, que é uma bênção de Deus o que a gente enxerga como uma tragédia. Na verdade, é uma bênção de Deus, é uma forma da gente realmente ser testado a nossa fé. Ser testado a nossa fé. E nisso aí eu vejo que eu sou uma pessoa de pouca fé. Assim, às vezes eu erro muito. Eu erro muito, mas não é fácil. Mas pelo menos você já sabe que essas divergências familiares são bênçãos. São bênçãos. E não entraves. Entendendo que a vida, que a experiência corpórea nada mais é do que uma chance de fazer cestas de basquete que valem mais pontos. Se você entende a vida dessa forma, você cai para dentro desses problemas. Então você vai ficar feliz quando chegar um bocado de problema desse para você tentar resolver e falar: rapaz, cadê minha família espiritual para me ajudar aqui? Não, eu tenho que cair para dentro desses pepinos aqui, desses problemas para resolver. E se eu consigo, ótimo. Se eu não consigo, se eu sou pago com gratidão, não tem problema, Deus vai reconhecer meu esforço. Vai dizer, não, pô, aquele cara ali realmente ele se esforçou, mas era pedregulho, era pedreira as coisas que ele pegou ali. Então, assim, é uma brincadeira, mas é uma reflexão muito profunda que a gente tem que fazer a respeito disso. E isso traz uma certa leveza para a vida, porque a gente começa a entender essas dificuldades como oportunidades de crescimento, oportunidades de testar a nossa fé e o nosso conhecimento técnico. Não só a fé moral, não a questão de qualidade moral, mas o conhecimento técnico. Tipo assim, o que é que você estudou, o que é que você sabe? Agora coloca aí que eu quero ver. Se desnuda do seu orgulho e do seu egoísmo, mostra que você evoluiu. Ah, você está pensando que é brincadeira? Então vamos lá. Então, é, a verdadeira família não é o sangue. O que é a verdadeira família? Simpatia e comunhão de ideias. Então, toda vez que você encontrar uma pessoa que tem simpatia e comunhão de ideias com a sua, que você sente, rapaz, a gente cola, é da família, é da família. Tá lá, mora na mesma colônia, é da família. E que maravilha quando os espíritos encarnados se reconhecem assim, como família. Enfim, vamos tocar nosso barco. Então, segue-se dois seres nascidos, né, de pais diferentes, podem ser muito mais irmãos, exatamente o que eu falei, né? Não pelo sangue. Então, assim, a gente vai estar buscando sempre essas pessoas, mas a gente não pode só estar com essas pessoas, porque se a gente só ficar com essas pessoas, a gente limita o nosso processo de aprendizagem. A gente limita a quantidade de pontos que a gente pode ganhar na Terra. E é essa talvez a maior reflexão que eu gostaria de deixar em relação a esse capítulo. Espera aí, só um minuto que eu acabei passando aqui. Espera aí. Pronto, então aqui a gente já viu, né, existem duas famílias, podem-se então atrair, buscar e sentir prazer quando estão juntos. Então, gente, começa a perceber quando você começa a sentir prazer, quando você está próximo de uma pessoa, quando você vê, pô, a gente tem uma convergência de ideia bacana, tá lá, família espiritual, família espiritual. Agora, quando você já começa a ver aquela pessoa que não converge de ideia com você, que está em outro paralelo, parece que é um universo paralelo, está em outro universo ali, fala, rapaz, ali é uma chance de eu crescer.
Ou eu aprendo alguma coisa ou eu ensino alguma coisa. É uma chance ali que eu tenho naquele momento. Então é assim que a gente tem que olhar, é assim que a gente tem que olhar. Então, as famílias de laço espiritual, o desencarne a separação é apenas momentânea, a gente vai estar sempre se encontrando e outras pessoas a gente não vai ver, não vou dizer que não vai ver nunca mais, mas que vai demorar para ver essas pessoas aí de novo, vai, viu? Então, foi isso que Jesus quis dizer, aqui só para fechar aquele ponto, né? Foi isso que Jesus quis dizer em relação a, aos discípulos ali, quem era o pai, ou quem era a mãe, quem eram os irmãos. Simplesmente porque é o laço de espírito que é o laço da família. Então, agora a gente entra aqui para a instrução dos espíritos. Primeiro espírito, né, a irmã Rosália. Dessa vez até coloquei uma imagem deles, né? A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Os espíritos já começam a bater, já entra de voadora. Então, a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais ainda é pior. Ainda é pior. A gente não para analisar, gente. Mesmo com toda a desavença que a gente tem com os nossos pais, se alguém tiver alguma desavença, porque eu não tenho desavença com meus pais, mas mesmo que a gente tenha esse processo, a gente tem que lembrar o quanto os nossos pais passaram quando a gente era criança. As noites mal dormidas, os sacrifícios que muitos deles fizeram por nós. Então, assim, é um mínimo de respeito, de gratidão por isso. A gente tem que se colocar no lugar do outro. E eu acho que é isso que às vezes falta muito nas pessoas, se colocar no lugar do outro. Então, o que é que ela vem dizer aqui? Compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Gente, outra cereja do bolo desse capítulo e que eu faço questão de dar ênfase a ele. O corpo vem do espaço, o espírito vem do espaço, vem do universo, ele encarna para progredir. São inúmeros os capítulos, inúmeras vezes que os espíritos nos mostram o único objetivo de estar na Terra, que é o progresso. E a gente insiste em outros diversos temas. É o progresso. Só é o progresso. E como é que a gente potencializa esse progresso? Na lei do amor, seguindo o exemplo de Jesus. É isso. A gente complica, mas é isso. Interai-vos dos vossos deveres e põe todo o seu amor para aproximar de Deus essa alma. Então, os pais, né, têm uma função gigantesca, porque a função deles é aproximar os filhos de Deus. Mas como eu aproximo meus filhos de Deus, se eu não sou um exemplo para isso? Então, aqui já tem um pecado grave aqui para os pais, que vão responder por isso. Vão responder por isso. Tal missão é confiada, cuja recompensa vai receber. Então, assim, os pais também têm a sua função, e uma função gigantesca. E assim, se eles conseguem, eles vão ganhar muito. Se eles não conseguem, eles também vão perder. Mas Deus coloca na balança. Porque às vezes o pai fez de tudo, fez o seu melhor, tem a consciência que fez o seu melhor, dentro das suas possibilidades. E mesmo assim, o filho desandou. Mesmo assim, o filho desandou. A culpa é do pai? Os próprios espíritos dizem que não. Não, o pai fez tudo o que poderia ter sido feito. Então, que ele fique tranquilo, que ele vai receber a recompensa dele, de que ele fez o melhor. Então, às vezes eu vejo alguns pais meio que assim, né? Poxa, eu fiz tudo e mesmo assim meu filho desandou. Paciência. Você fez o que você podia fazer.
Você não vai se ficar se lamentando a vida toda. Agora sim, a consciência grita. Porque o pai pode chegar para mim e falar, eu fiz tudo, mas fez mesmo. Colocou a mão na consciência e disse, poxa, eu fiz, então dorme tranquilo. Se não, começa já pedindo perdão de agora. Vai tentando resolver de agora o que puder, porque é uma missão grande para os pais. E aqui vem Santo Agostinho. Mães, abraçai o filho que vos dá desgosto e dizeis, um de nós é culpado. Opa! Aquelas questões que vêm para resolver problemas antigos, divergências antigas. Então, quando você vê uma mãe e um filho que não se bica, tem coisa aí. Se puxar a ficha das encarnações, um dos dois está errado. Ou a mãe errou, ou o filho errou. Ou os dois erraram. Ô Entendeu? Pedro, deixa eu Oi. te falar aqui. E no caso de uma família onde a mãe falece, o pai fica vivo com 3 filhos, já estão criados. E aí esses filhos não querem ficar com o pai, preferem se livrar dele, colocando no asilo, entendeu? Dando o mínimo do mínimo para essa pobre criatura que foi pai, que cuidou, que teve todo o zelo. E eu estou falando de pai, né? Sim. Porque tem outros que nem são. E aí, Pedro, o que você me diz disso? Porque, assim, são 3 filhos. Que um haja dessa forma, de não querer ajudar o pai, tudo bem. Mas os outros 2 também, que questão braba é essa? Que eles vieram aqui para resolver aqui na Terra. Eu É. fiquei com isso guardado, porque assim, Ave Maria, meus pais não estão aqui, mas eu venho de um lar sagrado, sabe? Onde meus pais fizeram o papel de pais. Então, quando eu vejo um negócio desse, onde o filho abandona o pai, isso me choca, isso me revolta, sabe? Porque eu não vejo razão para isso. Desculpa ter Não, interpelado você não, aí. ótima pergunta. Dá para a gente refletir bastante sobre isso. Independente, é até meio que um paradoxo, né? Porque assim, independente do que o pai fez Sim, para com os filhos, vamos colocar uma hipótese de que ele foi um péssimo pai. O que não foi o caso, pelo que você está dizendo aí. Mas vamos colocar que ele foi um péssimo pai. Mesmo assim, pela lei do amor, os filhos não poderiam fazer isso. Não é cristão fazer isso. Não é cristão fazer isso. É contrário à lei que Jesus pregou. Ou seja, quando os filhos fazem isso, independente, eu não estou nem aqui julgando o que o pai fez. Independente do que o pai fez, os filhos estão contraindo uma dívida. E pela lei do retorno, vai ser paga. De alguma forma. De alguma forma. Vai ser paga. Isso vai acontecer. Muitas das vezes, quando esse pai desencarna e um filho desencarna, esses próprios filhos, e os espíritos já relatam isso para a gente, vão implorar o perdão desse pai. Porque quando o espírito toma consciência da gravidade das suas faltas na Terra, gente, no céu e inferno, quando a gente faz uma leitura e vê um espírito que passa por isso, é uma dor tão profunda. Quando a gente cai na real e percebe qual era o verdadeiro objetivo da vida, quando o gabarito nos é mostrado e a pessoa vê que errou isso, é uma vergonha que o espírito sente, e quem diz isso são os próprios espíritos. É uma vergonha que os espíritos sentem que não existe palavras, não existe vocabulário para descrever. Às vezes eu penso, meu Deus, eu poderia estar fazendo muito mais coisa e morro de medo do meu espírito se envergonhar das poucas coisas que eu fiz, que eu poderia ter feito muito mais. Mas quando a gente vai estudar o relato dos espíritos, é uma das dores mais profundas que existe. É a dor de perceber o quanto faltou com a caridade para com os irmãos, quiçá com o pai. Então, nesse quesito, impera, como todos os outros, impera a lei do retorno. Inevitavelmente, essa falta ela vai ter que ser paga de alguma forma. Necessariamente nessa vida?
Não, não necessariamente. Essa dívida pode ser passada para outras existências, mas que essa dívida vai ser paga, e Jesus é claro nas suas palavras. A gente não sai daqui, ou seja, o sair daqui é o quê? É ir para mundos felizes. A gente não voa para mundos felizes enquanto a gente não pagar nada. E, sem dúvida, esse exemplo que você falou aí é uma dívida a ser paga. Deus me livre de ficar contraindo dívidas. Eu quero utilizar a minha existência para pagar dívidas. Então, toda vez que a gente tem uma oportunidade de pagar a dívida, eu estou querendo pagar. Falho, falho. Peço perdão, peço. Mas o máximo de vezes que eu posso pagar a dívida, eu estou pagando. Então, Deus me livre de contrair uma dívida dessa com meus pais. Então, vamos lá, vamos para frente. Então, ensinai aos vossos filhos, né, que eles estão na terra para se aperfeiçoar, para amar e para bem dizer. Gente, é sério. A gente já está finalizando o nosso estudo, mas percebam, percebam quantas vezes os espíritos batem na mesma tecla. Quantas vezes os espíritos batem na mesma tecla? O objetivo da Terra é se aperfeiçoar moralmente e intelectualmente, exatamente o que a gente está fazendo aqui, a gente está se aperfeiçoando intelectualmente, falando, mas também é necessário se aperfeiçoar moralmente, amar e bem dizer. O resto é desvio. O resto é desvio. E a gente se desvia quanto nessa vida? Meu Deus. A gente se desvia demais, às vezes fico com raiva de mim, gente. Estou dando risada aqui, sério. É um momento de descontração no estudo hoje. Eu fico com raiva de mim. Porque a gente tá na cara que, ó, você só veio fazer isso, meu filho. Por que você tá fazendo essas outras coisas aí que não tem nada a ver? Me fala. Eu acho que meu mentor dá 3 tapas na minha cara quando eu vou dormir. Então, bora pra cá, né? Então, quando os pais han feito tudo, né, que deve para o seu aperfeiçoamento moral e mesmo assim não teve êxito, então fique tranquilo, você fez sua parte. Isso também é um aprendizado que eu tive, muito grande. A gente não muda ninguém, não. A gente não muda ninguém, não. As pessoas mudam por si próprias. A gente não tem esse poder. O único poder que a gente tem é de transformação interna, reforma íntima. A gente se transforma e pode passar exemplos para as outras pessoas, mas a transformação das outras pessoas são delas. Então, fique com sua consciência tranquila do ponto de vista de que você fez tudo o que poderia ter sido feito dentro das peças do tabuleiro que você tinha para jogar. E durma tranquilo. Tome seu chazinho e durma tranquilo, porque você fez sua parte. O problema é quando você não faz sua parte. E a maioria das vezes, a gente não faz a nossa parte 100%. Por quê? Porque ainda somos espíritos em construção, ainda temos egoísmo, ainda temos orgulho, temos chagas, temos dores da alma que precisamos limpar. E o estudo aqui que a gente está fazendo é uma das formas de limpar isso, né? Pelo menos do ponto de vista intelectual. Vamos agora para a prática, né? Vamos praticar esse amor, vamos botar esse amor para fora. Então, a amargura muito natural, né, que advém da improdutividade, dos esforços. Poxa, ninguém gosta de você estar lá se esforçando, se esforçando, se esforçando, e a pessoa chega lá e fala: ah, sei para que essa pessoa está aí me enchendo. E você fica triste. Mas saiba, um momento aquele filho, no caso aqui dos pais, né, ele vai cair na real de que ele foi ingrato. E ele vai sofrer por isso. Ele vai sofrer por isso. A ingratidão, o espírito, ele vai gritar. E ele vai em busca de ti. E esse vai haver essa reconciliação. Pegando até o exemplo que Leni falou. Esse fruto dessa ingratidão aí que ocorreu, em algum momento vai se quebrar. Quantas existências? Não sei. Ninguém sabe. Mas isso vai acontecer. Porque essa é a lei do retorno. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que evitar o máximo e resolver o máximo de coisas possíveis. Por quê? Porque a gente vai ficando mais leve, a gente não tem que ter dívida, a gente tem que ter crédito. A gente tem que buscar crédito.
Pense na vida como um grande cartão de crédito, como uma grande conta bancária. Toda coisa que a gente faz contrária à lei do amor, a gente está adquirindo débitos. Toda vez que a gente faz algo a favor do amor, a gente ganha crédito. Então, a gente quer crédito, porque a gente não quer sair daqui com dívida nenhuma. A gente está aqui querendo ficar leve, leve, leve. A ideia é essa. Então, formam famílias espíritos com analogia de gostos, identidade de progresso moral e afeição. Então, essas pessoas se reúnem no plano espiritual. Elas vão se encontrar no plano espiritual. Esses mesmos espíritos em migrações terrenas buscam-se, se agrupam, eles fazem isso. Essa é a verdadeira família. Família de simpatia, família de convergência de ideia, família que tem o mesmo princípio, que estão indo na mesma direção. Então, é isso aí. Acontecem, né, às vezes, das pessoas ficarem separadas. Dei até o exemplo de Divaldo, né, e Chico, está aí no slide. Eles podem ficar separados por um tempo. Por quê? Porque eles precisam evangelizar outras almas também. Eles precisam fazer com que essas pessoas subam. E ele suba também. Então, permite Deus, né, que espíritos menos adiantados fiquem para conosco, encarnem na nossa família, cause esse tumulto, cause essa perturbação, aquela coisa que, meu Deus do céu, não sei por que eu tenho que aturar essa pessoa. É uma questão para você trabalhar o evangelho. É uma questão para você provar, tipo assim, poxa, onde é que eu posso pregar o evangelho nessa pessoa? Ah, eu estou pregando no deserto. Não, ninguém está pregando no deserto. Às vezes a gente tem que plantar hoje, mas essa semente pode só germinar daqui a 2 ou 3 encarnações. Mas imagine se você não tivesse plantado nessa. Então, gente, o problema é que nós, a maioria, somos extremamente imediatistas. A gente quer o resultado na hora. E quando o resultado não acontece na hora, a gente acredita que não teve resultado. Mas não, a semente vai germinar. Tenha calma. Eu falo isso muito para mim, que eu sou muito imediatista. Então, tenho que ter calma, tem que ter paciência. Quando a gente olha lá no longo prazo, a gente vê que a semente do bem foi plantada. Então, vamos acolher esses irmãos, vamos auxiliar. E a família vai se felicitar por haver salvo alguns náufragos, que ao seu turno poderão salvar outros. Olha a corrente do bem que é feita nesse processo. Então, às vezes, vem aquele caso perdido, mas que de fato não era perdido. Então, você meio que evangelizou. E essa outra pessoa vai e passa essa semente. E é um efeito em cascata, é um efeito guarda-chuva gigante. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ser pontos de luzes que iluminam outras pessoas e que essas pessoas vão iluminar outras pessoas. Então, quanto mais a gente estiver submerso em espíritos que não são da nossa família, mais pontos a gente adquire. Lógico que a gente também precisa dos espíritos da nossa família, porque a gente se fortalece na caminhada. Mas não pode só buscar as pessoas da nossa família, porque senão a gente perde grandes oportunidades de crescimento em ajudar os nossos irmãos que estão numa posição mais abaixo de nós. Assim como a gente gostaria que espíritos mais evoluídos também nos puxassem para cima. E a gente precisa fazer por merecer. E, basicamente, era isso, era tudo isso, né, que eu queria falar sobre esse estudo. Foi um estudo bem objetivo, mas não se engane. Não se engane. Vai trazer uma leveza muito profunda quando vocês meditarem sobre esse tema. Porque a gente vai começar a entender que as adversidades da vida não são adversidades, são bênçãos. Então a gente começa a inverter as coisas e a vida passa a ser mais leve. E a gente tem que tirar esse conhecimento da cabeça. Esse é o exercício que eu busco fazer todos os dias.
É tirar essas frases que eu acabei de falar para vocês e trazer para a prática, trazer para o coração, trazer para o exercício do amor. E é esse o grande desafio. É esse o grande desafio. É fácil? Jesus nunca disse que ia ser fácil, mas sempre disse que ia valer a pena. E a gente precisa, gente, sair dessa prisão. A gente precisa. A gente precisa sair dessa prisão por bom comportamento, e o bom comportamento é o amor para com todos. Então, era isso. Até o nosso próximo estudo.